Então, o programa Colônia que Queremos, neste sábado do dia, aleluia, quer apresentar para os ouvintes as principais religiões cristãs. O nosso interesse é que cada um conheça o local onde está, no seu desejo, não é? Na sua relação com o espírito, com o espiritual. Então, nesse sentido, a gente mostra aqui o cristianismo do século I, e vejamos no século I, isso não quer dizer que não existia nada para trás. Existia a humanidade e tem registros aí de 10.000 anos para trás, portanto, muito antes disso tudo, muito antes disso tudo. Mas com Cristo passamos 10 séculos organizando o cristianismo e organizando a Bíblia também, que eram livros espalhados, etc. E aí, no ano de 1054, há um grande estremecimento teológico de interpretação bíblica, que há um rompimento e cria-se a Igreja Ortodoxa. E chamou-se Igreja Ortodoxa do Oriente também. E lá eles têm outro Papa. Os ritos são muito próximos, não tem maiores diferenças, só que não seguem as orientações de Roma. No nosso caso hoje, o Papa Francisco. Eles têm outro Papa lá na região deles. Isso continuou por mais uns 5 séculos, sem maiores novidades no cenário religioso, até que no século XVI, comecinho do século, 1522, aí há um grande estremecimento também nas interpretações de Roma, e a começar pelo um padre, inclusive, o Martinho Lutero, que foi um sacerdote, doutor em teologia, que, discordando das orientações papais, lá na Alemanha, ele chega a rasgar aquelas orientações que foram dadas por Roma, o que se constitui assim uma grande afronta ao cristianismo romano. Mas daí nós temos a criação, olha, da Igreja Anglicana, nós temos o protestantismo com Lutero e com Calvino. O protestantismo prefere inclusive ser chamado de evangélicos, e o catolicismo que continua. E continuando, eu só mostrando aquelas outras religiões que também existiam e existem, não é? Não só o cristianismo, há o judaísmo, que é muito mais antigo do que o próprio cristianismo romano. Nós temos em Buda, não é, considerado um grande profeta lá da banda da China, daquelas bandas de lá, não é, uns 500 anos, 600 anos antes de Cristo, que deu o budismo, e também o islamismo, que são os muçulmanos, que se orientam por Maomé, o profeta que eles consideram, que é 6 séculos depois de Cristo. Continuando, a gente vai ver as igrejas, continuando aquele paralelo que a gente está fazendo, as igrejas protestantes aparecem em 1738 a Igreja Metodista. E no século XIX, aí sim, de novo um grande debate interno, discutindo sobre um evangelho mais histórico ou um evangelho mais pautado, né, pelas orientações ou interpretações, é melhor a gente dizer assim, sobre o Espírito Santo, seu papel, etc, etc. Pois bem, os católicos continuam, o cristianismo católico continua a sua marcha, não é? Mas, continuando aqui, a gente vai ver que existiu nesse mesmo tempo outras igrejas também se formando, fora desses debates. Aí a gente destaca Mormons, que é uma interpretação muito própria americana, são pautadas pela Bíblia, porém com outras interpretações, assim como o Espiritismo, de 1857, aparece os Adventistas, de 1863, tem uma ciência cristã, uma igreja chamada Ciência Cristã, de 1875, essa eu não conheço aí em Colônia Leopoldina. Testemunha de Jeová, 1890, essa sim também temos aí em Colônia Leopoldina. Quer dizer, voltando àquele paralelo, nós temos os pentecostais agora, aquele movimento mais tradicional da interpretação do Evangelho, parece que tomou corpo e criou as igrejas que aí estão expostas. Aparece a Igreja Cristã do Brasil, que é de 1910, a Assembleia de Deus, que temos aí várias igrejas em Colônia Leopoldina, que é de 1911. Então, antes disso, não existiam essas igrejas.
o Evangelho Quadrangular de 1918, Brasil para Cristo de 55 e Deus é Amor de 1962, aí perto da gente. Desse mesmo espaço na Igreja Católica há uma criação de uma Igreja Católica Brasileira. Os ritos são muito parecidos, não é? Existem as mesmas denominações, mas não seguem a orientação do Papa de Roma. Então, continuando, a gente vai ver que, de novo, agora, no final, aí no início da década de 70, esse movimento pentecostal ganha daquele tradicional, criando o que se chama hoje as igrejas neopentecostais. Quais são elas? Aí aqui desse lado esquerdo nós temos a Universal, a Internacional e a Mundial, de 77, de 87 e de 1988. São igrejas que antes dessas datas não existiam. Aqui também, Congregação Evangélica Sara, a Igreja Renascer em Cristo, de 1986, e há uma igreja nova que nós não temos aí em Colônia, que é de 1999, eu pelo menos não conheço aí em Colônia, que é a Bola de Neve Church, né? Ou a Igreja Bola de Neve. Portanto, gente, essa é a composição que a gente tem, não é um quadro muito rápido, muito telegráfico, histórico das igrejas cristãs, não é? Do primeiro século até os tempos de hoje, portanto. Então, nisso daí a gente quer aproveitar para ver uma pergunta que nos foi enviada, que se há diferença entre religiosidade e espiritualidade. Eu quero dizer que, em termos teológicos, sim, há uma diferença. Religião, religiosidade, então eu tenho que estar afeito a essas religiões que nós falamos. A espiritualidade, qualquer religioso também tem, mas eu posso ter a minha espiritualidade sem necessariamente estar, não é, convivendo com qualquer uma dessas nomenclaturas religiosas. Portanto, a espiritualidade é do ser mesmo de si mesmo. Não é? Eu não preciso de religião para eu ser um espiritualista. Para eu ser um religioso, aí sim eu tenho que confessar determinada igreja. Então, e é nesse sentido, então eu espero ter respondido a pergunta que me foi apresentado, e não é o programa A Colônia que Queremos, quer desejar para todo mundo uma feliz, não é, boas Páscoa, não é, de ressurreição e enfim, queremos, a colônia que queremos seria aquela colônia aí em que o princípio básico de todas essas religiões, que é o amor, que seja efetivamente realizado. E do ponto de vista mais filosófico, a gente diria que o que é importante nisso tudo, importantíssimo, seja lá que igreja que você professa, é que eu respeite qualquer a sua opção, qualquer jeito de você ver o mundo, qual a sua religião que for. É isto que nós desejamos no programa A Colônia que nós queremos.